Há um grande pudor, eu acho, nesta área de jornalismo, porque tu, para seres um jornalista credível, tens de ser low profile e tens de ser discreto. Para inaugurar uma secção, a que chamámos Fazedores, que era uma secção, a primeira secção de um jornal em Portugal dedicada a empreendedorismo. E isso foi em 2011, mas acho que de facto o ecossistema é um bocadinho hostil no que toca à participação feminina. Qual é que foi para ti a parte mais difícil do teu trabalho como jornalista, editora, por aí? Quando eu saí da Coverflex, decidi criar a minha própria empresa. Ricardo, porquê é que nasceu a Leica Ventures? Durante a minha carreira como empreendedor, eu sempre tive empreendedores mais velhos com quem eu trabalhei. Isso permitia-me errar menos e aprender mais rápido. E, portanto, a Leica Ventures surge exatamente para isso. Ou seja, outros empreendedores terem a oportunidade de trabalhar com um conjunto de partners muito mais experientes, o que permite errar menos e ser muito mais rápido, metódico e organizado a lançar os produtos. Ok. E que tipo de empreendedores é que estão à procura? Nós gostamos e procuramos trabalhar com perfis técnicos que tenham as capacidades técnicas para desenvolver o produto, enquanto nós, como co-founders, ajudamos não só também em produto, mas em todas as áreas adjacentes importantes como marketing, sales, legal, operations, etc. Ok. A Leica Ventures quer apoiar quem, como tu, acredita no impacto positivo da AI. Portanto, descobre mais em leicaventures.co ou no link na descrição e vamos para o episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Temos de começar sempre por fazer os anúncios, não é? Portanto, para quem está a ver e que ainda não nos subscreve, já sabem, ajuda imenso. Chegámos agora, quando vocês virem isto, há de ter sido há algum tempo, mas chegámos agora aos 1000 subscritores no YouTube. Portanto, eu diria que o próximo objetivo lógico é os 2000 ou os 3000, não é? Mais, o que é que temos mais? Patreon e comunidade. Pronto, basicamente é isso. O que interessa para já é subscreverem e partilharem com amigos, que ajuda muito. Hoje temos connosco a Mariana. Mariana, tu no teu LinkedIn, acho que a primeira coisa que tens no headline é The Teller of Stories ou qualquer coisa. É assim que te apresentas? Como é que tu dizes? Sou Mariana e sou... Contadora de histórias. Trabalhei como jornalista durante 16 anos. A minha carreira desenvolveu-se sobretudo na área de empreendedorismo, inovação, startups. Escrevia sobre fazedores. Escrevi um livro sobre fazedores, o primeiro livro, acho eu, sobre empreendedorismo, empreendedores nesta vertente de startups e scale-ups em Portugal. Portanto, eu quis deixar uma espécie de documento histórico, um retrato histórico daquilo que foi o ecossistema dos primeiros 10 anos dentro desta dinâmica de startups. Quando é que saiu o livro? Saiu em 2018, Okay. Outubro de 2018, fez agora anos. 6 anos já. É verdade, 6 anos. Ok. E sim, sou uma contadora de histórias porque, quer dizer, as pessoas andam sempre à procura de nos porem em gavetas, não é? E nós também, até por uma questão de nos definirmos e de nos identificarmos. E foi uma maneira de me apresentar, não sendo oficialmente jornalista, porque ser jornalista implica que tu tenhas uma carteira de jornalista e que respondas a uma espécie de ordem de trabalho, não é? A tua formação não foi em... A minha formação foi Ciências da Comunicação, tirei Ciências da Comunicação na Nova e fiz um mestrado em jornalismo. Mas quando tu deixas de trabalhar como jornalista, tens de entregar a carteira, tens de cessar a atividade como jornalista. Ou seja, quando deixas de trabalhar num jornal. Exatamente. Formal, digamos Exatamente. assim. Okay. E tu não podes coordenar uma carreira de jornalista com uma carreira paralela de relações públicas, por exemplo, que é o que eu estou a fazer agora. E, portanto, tive de entregar a carteira, suspender a minha carteira de jornalista. Ok. E pronto, mas continuo a contar histórias. Portanto, o meu olhar é sempre de jornalista sobre o mundo, eu acho, porque essa é a minha formação base e é esse o olhar que eu cultivo. Mas sou contadora de histórias, a teller of stories. E como é que, ou seja, tu começaste no Dinheiro Vivo? Mais ou menos, comecei antes, mas sim, a primeira vez que eu comecei a escrever sobre empreendedores foi no Dinheiro Vivo, pois, com uma secção... Como é que chegaste a essa secção? Foi por acaso? Era uma coisa que já gostavas? Olha, eu acho que foi por acaso, mas nada é por acaso, não é? Portanto, eu conheci o André Macedo e o Miguel Pacheco, que foram fundar o Dinheiro Vivo em 2011, no I.
eu tive a sorte de integrar a redação do Jornal I. O que é o Jornal I? O Jornal I é um jornal diário, Ok. agora já não existe como o I, tem outro nome, mas era um jornal, foi o primeiro jornal de formato agrafado em Portugal, era um formato mais Mais tipo revista. fácil de ler, era um diário, e em 2009 houve uma candidatura pública, era um site chamado Eu Quero Ser Jornalista, e as pessoas candidatavam-se. Eu estava na altura, tinha acabado o curso em 2007 e estava a fazer um estágio no Rádio Clube Português e a trabalhar numa revista de economia, e candidatei-me a essa chamada. Tivemos de fazer, nós chamávamos-lhe os Jogos Sem Fronteiras de Jornalismo, porque tivemos de fazer uma série de provas durante uma semana. Tivemos metidos no Tagus Park, fizemos uma série de provas, uma reportagem, uma entrevista, e entregámos e ficámos 23 estagiários. Tivemos a sorte de integrar um projeto que acho que deve ter sido dos últimos projetos de jornalismo publicado, porque depois surgiram outros jornais, o Observador, por exemplo, o Eco, mas eram jornais online. Certo. Portanto, acho que nós éramos quase 100 na redação e éramos 23 estagiários, e eu conheci o André e o Miguel nesse contexto. Quando eles foram convidados a lançar o Dinheiro Vivo, que era uma marca nova que juntava as redações de economia do JN e do DN, uma forma de, obviamente, tornar mais eficientes os custos do jornal e posicionar a marca de economia como uma marca mais forte no mercado. Tive a sorte de o André me convidar para ir para o Dinheiro Vivo e para inaugurar uma secção, a que chamámos Fazedores, que era a primeira secção de um jornal em Portugal dedicada a empreendedorismo. E isso foi em 2011, portanto estavam a começar, a BTI estava a começar, a Startup Lisboa nasceu no ano a seguir, portanto estava tudo a começar. Nem tinhas muito para escrever, na verdade. Olha, não tinha muitas dúvidas, não é? Porque ainda não se falava de unicórnios, pouco se falava de startups e de scale-ups, o Web Summit, enfim, tinha começado em Dublin, mas cá ainda não se falava. Sim. Portanto, eu acho que eu tive a sorte de começar a escrever sobre um tema que era pouco conhecido e, portanto, ir avançando e aprendendo à medida que escrevia. Isso é um privilégio enorme quando o ecossistema se move à tua medida e tu começas a refletir as tuas aprendizagens naquilo que o ecossistema se vai formando, não é? Numa espécie de marca nova no mercado, e que tu vais podendo construir a marca à medida que as coisas avançam. Isso é muito interessante. Mas então foi um tema que tu aprendeste a gostar, tu não tinhas necessariamente uma relação com o empreendedorismo antes disso? Não tinha nenhuma. Eu gostava de ler revistas como a Fast Company, mas era, e a Wired, mas não era um tema em que eu fosse especialista de todo, não é? Eu era jornalista há muito pouco tempo, portanto, e não havia em Portugal jornais que tivessem estas referências. Por isso foi totalmente fortuito, no sentido em que provavelmente teria de acontecer, porque depois a minha carreira foi feita a partir daí, mas era muito engraçado, porque um dos pilares, a secção tinha só 2 páginas, e depois passou para 4, depois passou para 5, portanto eu escrevia, sei lá, 3 ou 4 histórias por semana sobre empreendedores nessa altura. E era interessante porque um dos pressupostos que o André me pediu quando começámos a escrever foi que não queria gente de braços cruzados nas fotografias. Portanto, nós tínhamos de fotografar todos os fazedores, e esses fazedores não podiam aparecer de braços cruzados porque os empreendedores não andavam de braços cruzados, quando muito com as mãos, com as mangas arregaçadas, não é? Portanto, esse era um pressuposto que ele tinha de ler jornais internacionais sobre o assunto e de querer construir uma visão diferente daquilo que eram os novos empresários em Portugal, não é? E tu tiravas inspiração de jornais ou de revistas lá fora para escrever as tuas histórias aqui em Portugal? Olha, eu acho que sim, que tirava alguma inspiração. Porque como era o primeiro, também não havia a ideia, exemplos, não é? Sim, eu acho que, olhando para trás agora, acho que havia frescura naquelas histórias. Por um lado, porque eu era uma jornalista muito jovem e tinha começado a escrever sobre aquilo recentemente. Por outro, porque o Dinheiro Vivo era uma plataforma nova no mercado e, portanto, era refreshing nesse sentido, não era? Era refrescante, dava as histórias de uma maneira diferente, com um ângulo diferente, as imagens escolhidas eram diferentes, portanto, havia uma abordagem diferente. E depois, porque muitos dos entrevistados
entrevistados estavam a dar a primeira entrevista da vida Claro. deles, não é? Portanto, havia aqui uma ingenuidade inerente e ao mesmo tempo uma frescura de olhar minha e dos empreendedores que ajudava a que a secção fosse uma secção diferente dos habituais, da habitual imprensa dedicada à economia e às empresas e de alguma forma também baseada naquilo que já se fazia a nível internacional e que em Portugal ainda se fazia muito pouco. Tu tiveste um dinheiro vivo então até 2016. e Até depois 2016. saltaste para o Depois fui Eco. para o Eco, sim. Mas o livro escreveste enquanto ainda estavas no Dinheiro Vivo. Em 2018, não, já estava no Eco. 2018. Já estava no Eco. Quanto tempo é que demoraste a escrever um livro? 3 meses. Ok. Foi relativamente rápido, não é? rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, Ok, basicamente. então, calma, se calhar Mas antes já lá do vamos, livro se é isso, calhar, vamos não é? primeiro ao Eco e depois ao livro. Pronto, o Eco, eu fui convidada pelo António Costa para António integrar. Costa, o primeiro-ministro? Não, primeiro Ex-primeiro-ministro. o António Costa, publisher do Eco. Ok. Tem o mesmo nome, é um homónimo. Não, fui convidada pelo António Costa, que tinha sido diretor do jornal, do Diário Económico, e que angariou um conjunto de capital de vários investidores privados em Portugal, acho que são 34 acionistas, para fundar um jornal económico totalmente digital e que depois foi crescendo para submarcas, não é? Eu na altura entrei como editora de empresas, foi o meu primeiro papel como editora. No jornalismo é assim que as coisas se processam, não é? Tu és repórter, és jornalista e depois se queres avançar na carreira e progredir, muitas vezes tens de passar para lugares mais executivos. E portanto eu continuava a escrever as minhas histórias de empreendedores, de fazedores, mas um bocadinho à margem do papel de edição, portanto nas minhas horas vagas, sobretudo, escrevia histórias de fazedores, escrevia Mas a para newsletter, o caso jornal fazem, também. para o jornal, claro, sempre para o Eco, mas a maior parte do meu tempo eu estava a editar e depois quando eu não estava a editar, entrevistava pessoas, escrevia histórias e estava atenta às notícias porque tinha a newsletter semanal, caso fazem, que pronto, dava conta do ecossistema. Nessa altura, no Observador, a Ana Pimentel andava mais ou menos a par e passo comigo, portanto éramos duas jornalistas e no Dinheiro Vivo continuavam o Diogo Nunes, que continuava a escrever sobre o tema, a Marta Velho também, que Ou seja, está no negócios. não morreu ali a tua... Não, felizmente não morreu ali. A tua Felizmente secção. não morreu ali. Sabes que eu acho que, e temos falado sobre isso com a Ana e com o Diogo, acho que lançámos algumas sementes no que toca a contar histórias de empreendedorismo, não é? Porque apesar de nós termos saído do mercado como jornalistas, continuamos a olhar para o mercado de forma Pois, porque curiosa. a Ana também saiu agora. Sim, a Ana saiu já há um tempo também. Sim. Saiu mais ou menos na mesma altura que eu. Eu saí para a Coverflex e a Ana saiu para uma editora, porque é uma paixão que ela tem, a edição de livros. Chegamos ao nosso momento Like a Ventures e neste episódio temos um desafio para a nossa convidada. Portanto, nós fomos falar com o ChatGPT para ele nos dar ideias de produtos silly para jornalistas e a ideia que ele nos deu foi um AI que faz comentários em jornais, mas que foi treinado na secção de comentários de todos os jornais portugueses e, portanto, só tem hate speech e muitos erros ortográficos. E o teu objetivo é, num pitch de 30 a 60 segundos, tentares vender essa ideia e tentares que alguém compre isso como uma coisa útil. Bora! Venho apresentar-te hoje o White Mirror, que é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que é treinada a partir dos comentários dos leitores dos principais jornais portugueses. Estamos a falar de críticas, estamos a falar de erros ortográficos, estamos a falar de tudo o que tu possas imaginar. A ideia desta ferramenta, que é aplicável aos meios de comunicação nacionais, é servir como uma espécie de antecipação, de espelho àquilo que são os discursos de ódio e crítica aos jornalistas e ao seu trabalho. Tantas vezes baseando-se apenas na leitura pouco aprofundada dos títulos, das gordas, como se costuma dizer. Com este White Mirror, os jornais introduzem uma nova camada na leitura das notícias, o que possibilita aos leitores trabalhar no seu sentido crítico, poder interagir com os comentários automáticos de forma construtiva e até reflexiva. Por um lado, porque tomando conhecimento do que é tradicionalmente aquilo que os leitores escrevem nos jornais, críticas e erros ortográficos, será possível antecipar e corrigir este tipo de dinâmicas. Por outro lado, porque tendo contacto com as suas próprias sombras, podemos construir uma geração de leitores mais informada e mais participativa dentro daquilo que são as notícias e dentro daquilo que é o feedback que as notícias nos trazem. Espero que tenha sido útil e até já! Se vocês têm uma ideia melhor do que esta que nós apresentamos à Mariana e que usa AI e querem transformá-la num produto e numa startup de sucesso,
vão até ao site da Leica Ventures, portanto leicaventures.co ou no site que está na descrição, e vejam como é que a equipa que eles têm vos pode ajudar exatamente neste passo, desde a ideia até a empresa. Então, antes de irmos para essa segunda fase da tua carreira, qual é que foi para ti a parte mais difícil do teu trabalho como jornalista, editora, por aí? Eu diria que o trabalho mais difícil era convencer os editores de que este era um assunto relevante sobre o qual escrever. Porque há muito ceticismo, continua a haver, porque isto é um tema de nicho, porque as pessoas não reconhecem ao ecossistema um impacto verdadeiro na economia real, não é? Fala-se de rondas, fala-se de unicórnios, mas a maior parte dos leitores não entende de que forma é que parece isso... assim uma coisa, uma historinha, não é? É verdade, parece um unicórnio, não é? É uma coisa, é uma... E os valores também são valores assim São tão tão altos abstratos que as pessoas nem têm bem noção de É verdade, quanto é que são X ninguém faz milhões, ideia não o que sei é que são pois. milhões de dólares, não é? Exato. Qual é que é a... Ninguém Quantos tem campos de futebol de notas é que Quantas isso é, chicletes não é que é? isso é, não é? É difícil de entender, não é? A ordem de grandeza. E, portanto, acho que o maior desafio foi esse, foi acautelar que continuava a escrever estas histórias, que elas eram relevantes e que à minha volta as pessoas eram sensíveis a estas histórias, e que me deixavam publicar as histórias tal e qual eu olhava para elas, não é? E achas que agora, portanto, passado uns 10 anos, achas que é um tema que já passou para o mainstream ou continua a ser nicho? Eu tenho a minha opinião, que eu acho que continua a ser relativamente nicho. Continua a ser muito nicho, não é? Continua, e acho que de há uns anos, de há poucos anos para cá, se tornou menos mainstream ainda. Ah, sério? Apesar do Web Summit, apesar de todo este hype, eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos os jornais têm escrito menos sobre... Há cada vez menos jornais, cada vez menos jornalistas a escrever sobre o tema. E porquê é que isso acontece? Eu acho que isto tem a ver com vários fatores, Claro. Nomeadamente o tamanho das equipas nos jornais, que estão as redações estão cada vez mais drenadas, não é? Com menos gente, menos recursos, e com essa ausência de sensibilidade em relação à relevância do tema na economia real. Certo. Porque as pessoas estão preocupadas com o salário ao fim do mês, estão preocupadas com a vida, não é? Do dia a dia. E realidades como unicórnios, rondas de investimento de milhões e produtos que não são tocáveis, que são B2B normalmente, que não são B2C, não tocam o coração das pessoas e, portanto, o público não é um público tão amplo como deveria ser quando se trata de notícias do dia-a-dia. Eu por acaso tinha uma pergunta que vai tocar nesse tema que tu disseste das relações estarem cada vez mais drenadas. Eu acho que é inegável que isso é em parte por causa de, portanto, meios de comunicação não tradicionais, seja social media assim, estarem a conquistar um grande volume do que é a atenção das pessoas. Essa malta dos podcasts. Exatamente. E a minha pergunta era, eu acho que nunca tive a oportunidade de fazer esta pergunta a uma pessoa com um background em jornalismo, que é qual é que é a opinião dos jornalistas sobre pessoas que fazem comunicação ou mídia sem terem esse background. Tipo, nós. Eu acho que não é possível nós generalizarmos qual é a opinião do classe jornalística, não é? Sim. Qual é a tua opinião como jornalista? A minha opinião é que há muitas pessoas que não têm formação em jornalismo que têm um olhar relevante sobre o mundo, que podem e devem contar estas histórias também. Agora, eu acho que, por exemplo, no caso das redações mais adrenadas e no caso destes meios tradicionais versus estes meios mais modernos ou menos mainstream, acho que tem muito a ver também, e a ausência de leitores ou de ouvintes ou de espectadores tem a ver com uma questão estruturante, que é a literacia mediática que as pessoas têm, não é? E, portanto, as pessoas cada vez menos procuram fontes fidedignas de informação, as pessoas cada vez menos se deixam levar por fake news, por fontes não relevantes, por fontes que não são verificadas, e, portanto, acho que é um problema muito mais de fundo de literacia, e nós falamos imenso de literacia financeira. Vamos falando de literacia do corpo, por exemplo, e a literacia mediática é um tema que eu acho que deveria
preocupar genuinamente mais pessoas, porque quando se trata de informação e quando se trata de opinião pública e de desenvolvimento do teu sentido crítico sobre o mundo, não é? É fundamental tu teres acesso a uma multiplicidade de fontes e sobretudo fontes fidedignas, e acho que não há essa preocupação quando nós consumimos informação. Acho que temos muito pouco cuidado com as fontes que consultamos, e isso é grave porque põe em causa muitas coisas e põe em causa no fim de tudo a democracia, não é? A maneira como tu olhas para o mundo e como tu tomas as tuas decisões enquanto cidadão. Sim, E, essa informação que não é ou que não faz parte dos mídias tradicionais é muito mais fácil de consumir também, porque normalmente é muito mais curta, é mais polémica, não sei se é a melhor palavra, mas é mais... puxa mais ao sentimento, digamos assim. Eu acho que os mídias depois, como escrevem textos que já ninguém lê, ou que muito pouca gente tem tempo para ler, principalmente online, porque há 1001 distrações, acabam por perder nessa batalha de atenção. Mas então, malta que tenha um bom olhar do mundo, pode continuar a fazer. Eu acho que sim, eu acho que... Pode, porque a Mariana deixa. Claro, vocês estão autorizados. Ok, então, tempo do eco, e foi aí que decidiste escrever o livro. O que é que te fez decidir escrever o livro e como é que escreveste um livro tão rápido? Olha, nem sei bem como é que escrevi um livro tão rápido. Acho que tem a ver com o método, sobretudo. Ok. Escrever um livro é um exercício de disciplina, pelo menos para mim foi, e de autoconhecimento. Foram estas duas coisas. A primeira, disciplina, porque eu acordava mais cedo todos os dias para escrever. Depois acho que há aqui um fator, e tenho pensado nisso ultimamente também, porque conheci outra jornalista que também escreveu agora um livro, e ela estava a falar da facilidade que é escrever sobre outras pessoas, e os jornalistas têm essa vertente de é muito mais fácil escrever, é muito mais fácil para todos falarmos sobre os outros do que falarmos sobre nós, não é? Portanto, para um jornalista isto é um escudo e é um as, não é? Uma carta, é um as forte. Que é tu poderes contar as tuas histórias através das histórias dos outros, e portanto isso é um privilégio imenso. E eu acho que neste caso eu entrevistei 15 pessoas que faziam e fazem parte do ecossistema, empreendedores, investidores, pessoas ligadas ao governo, stakeholders do ecossistema, e portanto eu comecei as entrevistas em janeiro, fiz as entrevistas todas. E portanto depois a escrita do livro foi escrever todos os dias e esquecer fins de semana com amigos e com família, e passar esse tempo a escrever, e o livro foi lançado em outubro, portanto eu entreguei eu penso que é maio. E gostaste da experiência de escrever o livro? Gostei muito da experiência de escrever o livro, foi uma experiência muito interessante. Porque a experiência de jornalista ensina-te a que tu tens de dar as notícias no título, não é? Tu tens o modelo da pirâmide invertida, tu dás a principal, o headlight, tu dás no início e depois vais desconstruindo, e à medida que tu podes cortar parágrafos do final, que não se perde nada da notícia, não é? Certo. No livro a dinâmica não é essa. Num livro tu tens de manter o grau de interesse altos e baixos de storytelling, não é? De contar a história à medida que vais avançando. E apesar do meu livro não ser um livro enorme, não é um calhamaço, é um livro que junta 15 histórias diferentes que depois em si juntam outras histórias de outras pessoas. E foi uma experiência muito interessante. Não voltei a lê-lo ainda, mas foi uma experiência muito interessante por essa questão da disciplina, e porque me sinto orgulhosa por ter podido escrever um livro que detalhava partes do início dessa história. Não sei, pretensão minha, mas se calhar daqui a 40 anos, se alguém ler o livro vai dizer, olha que engraçado, há 40 anos, há 50 anos isto era assim em Portugal. Como é que é o processo? Como é que foi o processo no teu caso? Ou seja, tu sentas-te e pensas, eu quero incluir 15, não são 16, não são 14, quero 15, quero que sejam estas pessoas, e agora vou dedicar X tempo a escrever, depois tenho que ir fazer pitch disto às editoras. Não sei se isto acontece, não acontece? E já tinhas uma estrutura mental da história que querias contar ao ligar as 15 histórias? Por acaso, ou vai surgindo, tipo, vou escrevendo e vou... Não, eu tinha as pessoas que queria entrevistar mais ou menos,
forcei um bocadinho a barra porque tentei ter tentei ter uma paridade de género, apesar dessa paridade não ser representativa do ecossistema. Porque infelizmente há muito menos mulheres do que homens em todas as vertentes do ecossistema empreendedor e no mercado de trabalho em geral, nas lideranças, não é? Mas tentei tenho 6 mulheres e 7 homens. Ok. 7 são 14, não, minto, 8 homens, 7 mulheres. Exatamente. E foi, eu acho que quando tu decides escrever um livro tens 2 opções. Ou tu vais ter com uma editora e falas com uma editora e propões, ou fazes uma edição de autor e és tu que arcas com todos os custos. Tens ainda uma terceira vertente, que é uma editora vai ter contigo e fala-te e diz, convida-te para escrever um livro. No meu caso essa não foi a situação, fui eu que tive a ideia de escrever o livro, e portanto fui ter com uma editora, na altura com uma editora, uma pessoa editora, uma mulher, e apresentei-lhe a ideia do livro. Ela na altura estava a agenciar alguns autores e portanto ela foi minha agente. A Rita Fazenda, que está no grupo Leia agora, e fomos à procura de uma editora que quisesse publicar o livro. Encontramos a Self, que era uma editora pequenina que edita cerca de 10 a 12 livros por ano, portanto não é uma editora mainstream, portanto é uma editora que ia pegar no meu bebê e ia fazer com muito carinho e com atenção e com visão, não é? E então comecei a escrever o livro com a supervisão da Rita. A Rita foi a minha editora do livro, e passámos para o António da Self e eles trataram basicamente dos custos de produção. Perdão, dos custos de produção. E pronto, e depois eu tratei da parte foi uma coisa um bocadinho ad hoc, porque eu tratei de todos os lançamentos, fiz lançamentos em Lisboa, no Porto, em Faro, em Portimão, em Braga, fui a algumas incubadoras, escolas, universidades, e foi um processo muito giro, porque quando tu és jornalista e escreves, tu às vezes tens feedback, mas a maior parte do feedback que tu tens é se tu fazes algum erro numa peça, não é? Escrevem-te a dizer, enganaste no meu apelido, ou olha, a minha idade não é esta, sei lá. O tipo de comentários que tu tens é muito transacional, são estes. Não é? É muito transacional. E quando eu escrevi o livro, eu senti que havia pessoas que me liam e que nunca tinham tido a oportunidade ou a iniciativa de falar comigo então foi engraçado ir a sítios e as pessoas... Já é estranhíssimo e normalmente no jornalismo e agora já tens exposição pública, de andar a tua fotografia e vocês agora com o podcast, com o vídeo, não é? As pessoas já vos reconhecem. Sim. Mas foi estranhíssimo para mim alguém vir ter comigo num evento e dizer, tu és a Mariana, e eu... Então, escrever um livro é um bocadinho isto em esteroides, não é? Claro. Que é tipo, tu és a Mariana, eu vim aqui ver-te, não é? Eu adoro o teu trabalho. Então foi muito bom porque as pessoas foram mesmo muito generosas. Foi um processo muito interessante. Mas tu sentes que isso acontece para os jornalistas? Ou seja, tu disseste, nós temos o podcast, obviamente não temos fãs a vir ter connosco pedir para tirar fotos, mas a malta vai nos reconhecendo. Claro, era isso também que me acontecia, ninguém nunca pediu para tirar uma selfie. Neste Sim, contexto. mas nós expomos-nos visualmente, ou seja, temos o vídeo, Sim. A malta vê-nos no vídeo e estamos muito nas redes sociais e não sei o quê. Os jornalistas, eu sinto que muitos deles, se não tiverem esta preocupação à parte de criar alguma rede ou alguma imagem própria, acabam por viver só dentro das páginas dos jornais, e eu acho que há muita gente que nem sequer vê quem escreveu Sim, no máximo jornal. Estão a dar o nome, não é? Tipo, não há tanta... Sim, há uma página de mas aparecem perfil. muitas fotografias agora, não é? E eu acho que também depois depende da área em que tu escreves e da exposição, do nível de exposição que tu tens. Claro, mas sentes que é uma coisa que os jornais têm vindo a fomentar, ou seja, Sinto. este culto do próprio jornalista, Sim. um bocadinho como se fosse um Substack, mas dentro do próprio jornal. Eu acho que isto fazia-se normalmente com as marcas, não é? As pessoas queriam ir falar com o Expresso, porque o Expresso é que dava as primeiras mãos, ou uma pessoa queria falar diretamente com o Eco ou com o Dinheiro Vivo, porque queria que fosse eu a escrever a história. E estou a dar como exemplo, mas podia ser outra pessoa qualquer. Até porque quando eu comecei a escrever estas histórias, era eu que ia atrás das pessoas. As pessoas não se propunham, porque depois eram pessoas que estavam a começar o primeiro negócio, então não achavam que era válido. Às vezes era muito engraçado, porque às vezes dizia, gostava de escrever
escrever sobre ti. E a pessoa dizia, mas tens certeza? É que eu estou só, ainda não, estou com o protótipo. E eu disse, não, eu tenho a certeza. Então era engraçado. Mas eu sinto que tem havido um trabalho nesse campo de quase que humanizar o jornalista e tentar trabalhar a marca pessoal do jornalista enquanto profissional com expertise em determinada área. Exato. Não é? Eu sinto isso muito no desporto. Os jogadores têm todos muito mais comunidade, muito mais rede que os clubes. E nos jornais ainda não sinto que isso ainda aconteça, mas se calhar está-se a caminhar ainda não há, nesse... Álvaro, também porque há um grande pudor, eu acho, nesta área de jornalismo, porque tu, para seres um jornalista credível, tens de ser low profile e tens de ser discreto, e a tua história não pode prevalecer sobre a história que tu estás a contar, não é? Então há aqui um grande pudor de um jornalista ser confiável e, portanto, tem de ser uma pessoa séria, até antipática às vezes, rispida, assim, não é? Distante, não é? Eu acho que nesta área de empreendedorismo é diferente, porque tu tens acho que é quase... às vezes diziam-me que eu tinha muita sorte porque escrevia sobre a economia feliz, a economia fofinha, a economia fofinha com unicórnios. E a verdade é que é muito difícil de escrever sobre falhanços, por exemplo, não é? Sim. Quando tu tentas furar essa área, as pessoas retraem-se um bocado e deixam de te falar, e deixam de querer falar contigo, não é? Mas é interessante porque eu acho que tem vindo a fazer isso e tu vês isso, por exemplo, agora na televisão, e há muitos jornalistas que são comentadores também. Sim. E portanto há aqui já é um bocado mais o culto uma da espécie própria pessoa. da pessoa e do pensamento crítico dessa pessoa. E isso é interessante, não é? É ver o outro lado do jornalismo, ver o outro lado do jornalista e ver como é que o jornalista pensa e a clarividência que tem no pensamento. Eu acho que pode parece-me ser interessante. que há cada vez mais jornalistas a passarem para as plataformas tipo Medium ou Substack e a começarem as próprias linhas, os próprios projetos. Exatamente. E mesmo no YouTube, tipo o Johnny Harris, por exemplo. Sim, esse. Sim, a nível internacional isso já se vê muito, não é? A nível nacional nós estamos sempre um bocadinho mais atrás. Mais atrás, os trends demoram a chegar. Falaste em falhanço, deixa-me só perguntar uma coisa relacionada. Falaste em falhanço agora, de maneira geral, o que aconteceu às 15 pessoas que tu entrevistaste e aos negócios delas? Olha, algumas seguem com os negócios, outras já começaram outros negócios. O Miguel Santamaro começou a Coverflex, estava na Uniplaces quando eu entrevistei. O Jaime Jorge da Codacy continua com a Codacy. O Anthony Douglas continua com o 19. A Inês Santos Silva continua a fazer mil e uma coisas. Extraordinária. A Cristina Fonseca agora é investidora. Eu detalho os primeiros dias da Talk Desk. Enfim, eu acho que quase todos estão ainda no ecossistema e a trabalhar nos seus projetos e já acumularam funções. Alguns eram só empreendedores, já são investidores, são dinamizadores de comunidade, não é? Continuam a trabalhar no ecossistema, porque o ecossistema não para de crescer, não é? Portanto, é natural que as pessoas se vão envolvendo e vão assumindo novos papéis uns anos depois. Tu escreveste o livro, aquilo no fundo retrata uma fotografia com profundidade daqueles 10 anos entre 2008 e 2018, mais ou menos. Agora, entretanto, passaram 6 anos e o mundo acelerou imenso e o ecossistema se calhar cresceu mais nestes 6 anos do que nos 10 anteriores. Sim. O que é que tu, se fosse agora reescrever algumas partes do livro, o que é que tu reescrevias? Ou gostas do facto do livro ser uma memória daquele tempo? Eu gosto que haja esse contexto, acho interessante que tenha ficado, que tenha o MVP daquela altura, não é? Naturalmente, se eu escrevesse hoje, iria buscar mais protagonistas, ia se calhar pedir a mais pessoas para falarem sobre a perspectiva e se calhar ia assumir muito mais a questão de mercados internacionais, não é? De como é que tu escalas negócio, porque na verdade isto foram os primeiros passos das primeiras empresas do ecossistema, portanto, e das primeiras incubadoras, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar de um ecossistema que se multiplicou, que cresceu e que já tem outros muitos mais braços, não é? Claro. E portanto seria natural que eu fosse buscar mais pessoas, mais vozes e naturalmente se eu escrevesse o livro hoje, se calhar teria também entrevistado estrangeiros, porque cada vez mais há empreendedores estrangeiros que vivem cá. Ok.
Sim, Por faz isso sentido. acho que seria para, respeitando a representatividade Claro. do ecossistema, não é? Seria natural que E o eu livro chegou a entrevistasse. ser traduzido para outras línguas? Não foi. Mas foi a opção tua ou porque não calhou? Olha, porque não calhou. Ok. Na altura nós lançámos o livro em português, tiveram em cima da mesa algumas parcerias que podiam levar a que se traduzisse o livro, mas não fazia aconteceu, sentido, pois. por enquanto. Mas tipo, vendeste em Portugal, há Sim. depois uma fase em que tens de, presumo, falar com FNACs e Sim, coisas da vida. sim. Foi vendido na FNAC, em hipermercados e Caso em todo ainda lado, não li. Bertrans. Como é que geres isso? Fazes tipo uma primeira edição e fazes tipo, sei lá, 100, 200 à confiança? Ou Não, nós normalmente é mais? produzimos Tipo, mais. 5.000? Produzimos mais. Eu acho que foram 2.000, não tenho a Ok. certeza. E quem trata da distribuição neste caso foi a Editora. editora. Portanto, é a editora que trabalha com a VASP, que é a distribuidora, e a VASP é que, E é que distribui. se esses 2.000 forem vendidos, aí fazes uma segunda, Uma segunda edição, onde exatamente, Ok. exatamente, e and so on. Portanto, isto foi a primeira metade da tua carreira, entre aspas, aqui mais ligada ao jornalismo, e depois tu deste o salto, como disseste, para a Coverflex. E aqui, se calhar, começaste uma segunda parte, mais ou menos. Mais 1.0. Exato. Ligado à comunicação, mas relações públicas, ou seja, não propriamente comunicação, texto jornalístico ou texto mais longo, digamos assim. O que é que faz uma pessoa de comunicação numa empresa? Ou seja, o que é o dia-a-dia, quais é que são as principais tarefas e responsabilidades? Olha, eu estava na Coverflex, eu estava inserida na equipa de marketing, portanto nós trabalhávamos inbound e outbound. No meu caso, eu fui convidada para assumir a parte de relações públicas e comunicação, portanto eu fazia tudo o que era relações com mídia, no início da Coverflex, anúncios, entrevistas, reportagens, propostas. Mas escrevias esses textos e... Não, eu falava com os jornalistas e propunha aos jornalistas e aos jornais. E depois facilitava a comunicação entre o CEO, entre o interlocutor, que seria o entrevistado, e os jornais. Ou seja, tu não eras copywriter só, no fundo. Não. O que eu fazia era definir a história que queríamos contar, não é? E depois fazer esse pitch aos jornalistas para os jornalistas escreverem sobre o tema. Além disso, na Coverflex eu estava responsável também pela comunicação com clientes, portanto fazia a newsletter da Estado Coverflex. da remuneração. Estado da compensação, um estudo, foi um documento que nós criámos para alavancar a nossa comunicação, mas sobretudo para servir a comunidade de clientes da Coverflex, não é? Portanto, a ideia era ter aqui uma massa crítica e formar esta massa crítica para que os gestores de recursos humanos, os diretores de recursos humanos, que eram o nosso interlocutor fundamental de empresa para cliente, pudessem ter mais ferramentas para tomar decisões informadas. Ok. E, portanto, começámos a fazer o estado da compensação. Este ano foi a 4ª edição, se não falho. E... além disso, redes sociais e eventos. Os eventos da Coverflex também ficaram do meu lado, portanto eu estava a fazer tudo o que tinha a ver com comunicação externa da marca. Mas consideras-te uma marketeer ou que tenhas trabalhado em marketing? Porque eu acho que há aqui um bocadinho uma confusão entre as duas áreas, o que é comunicação, o que é marketing. Sim. E as pessoas, se calhar, eu próprio não consigo traçar uma linha, porque se calhar também essa linha não existe, e se calhar a malta está a usar mais comunicação como marketing, ou outras empresas usam outras técnicas quaisquer. Sim, talvez. Eu não sei, se nós quisermos a gaveta do marketing enquanto comunicação para massas, não é? A questão de usar ferramentas para chegar a muita gente. Então eu serei uma profissional de comunicação e não de marketing, porque na verdade, obviamente eu falo para massas, mas por intermédio de jornalistas, por exemplo. Portanto, eu acredito muito mais em construir relações autênticas e genuínas com as pessoas, que depois envolvem essas pessoas com as marcas, e portanto isso não se pode fazer no numa limite, dinâmica. Levaria a essas pessoas se tornarem clientes, ou pelo menos a reforçarem a relação como clientes. Exatamente. No caso da Coverflex, nós quisemos trabalhar em construir uma love brand, não é? Portanto é uma marca que é reconhecida no mercado e que trabalha num setor que não é assim tão sexy, não é? A compensação flexível, não é? Mas que se tornou, e acho que têm feito um bom trabalho e tenho muito orgulho em ter participado no início desse trabalho. Quando é que saíste, entretanto? Olha, saí em junho do ano passado, junho de 2023, final de junho. E foste para?
e fui para a Casa. criação da minha. Olha, fui eu. Já fizeste aí um pequeno pitch, que foi aquela parte da relação. É verdade, apanhaste-me. Não, quando eu saí da Coverflex, decidi criar a minha própria empresa. Eu já estava a trabalhar com alguns clientes como freelancer, além da Coverflex, e olha, em conversa com o meu psicólogo. Ok, engraçado. Na verdade, já várias pessoas me tinham dito, várias pessoas próximas me tinham dito, mas porquê é que não fazes uma coisa tua? Mas tu tens clientes. E eu, como jornalista, também fazia sempre coisas à parte. Eu nunca trabalhava só num sítio, porque eu gosto de falar com pessoas diferentes, abrir pensamentos diferentes e ter feedbacks diferentes. Então, Sim, e tu estás praticamente há 15 anos a criar relações com esta malta toda que Sim. estava no início e que agora de repente já está muito mais à frente, frente. e tem empresas muito maiores e muito mais recursos, verdade. etc. É verdade. E então, pronto, olha, em conversa surgiu a ideia de criar uma coisa minha. Eu já tinha alguns clientes e, portanto, foi basicamente começar a trabalhar mais estrategicamente nessa área e abri o Mar Studio, que é, se quiseres outra gaveta, uma agência, mas não é uma agência, é uma marca, Ok. um estúdio de comunicação, relações públicas, eventos e conteúdo, tudo aquilo que eu Ok. sei fazer, e que está assente por enquanto na minha imagem enquanto Mariana, não é? Com olhar de jornalista, com olhar de relações públicas, com olhar Contadora de histórias. contadora de histórias. Mas pronto, oxalá que possa crescer e que também não quer que cresça muito, não quer que seja um unicórnio. Mas pronto, tenho estado a trabalhar nessa área muito com startups. Ok, eu tenho uma questão aí que acho interessante, que é os teus clientes confiam em ti porque confiam em ti, ou seja, na Mariana, não é? E isso Acho que sim. Sim. E porque tu até agora, portanto, até abrires o estúdio, ou a agência, ou como lhe quiser O chamar, que é? trabalhavas a nome próprio, portanto, trabalhavas como Mariana, e agora, ao abrir o estúdio, eventualmente, se aquilo crescer, vais ter de meter mais pessoas a trabalhar contigo. Achas que é fácil, vai ser fácil, e aqui já vais ter de fazer um bocadinho de futurologia, porque ainda não chegaste a essa fase, mas achas que vai ser fácil as empresas continuarem a confiar que vão ter o teu cunho? Porque eu acho que comunicação tem alguma parte, uma percentagem, não sei quanto, de cunho pessoal. E Eu se acho que é calhar... uma parte grande, acho que é uma percentagem Exato. grande de E relações, não é? Exatamente. E se calhar o facto de repente estarem a trabalhar com uma marca e não com a Mariana pode ser Sim. distinto. Eu acho que é um processo difícil. Certo. É um processo difícil porque de repente tu já não controlas tudo e essa para mim é uma parte difícil. Porque depois não é só a questão do controlo, é a questão de confiar, não é? De delegar, e portanto vai ser, eu acho que vai ser sobretudo, talvez para clientes, aquilo que mencionas pode ter razão de ser, mas para mim o mais difícil vai ser eu delegar Ok. e passar o trabalho para alguém quando um cliente confiou em mim, Claro. não é? Porque tu tornas a coisa muito pessoal. Exato. Se calhar não tem nada a ver comigo, se calhar tem a ver com a forma como eu olho para as coisas, se calhar tem a ver com as relações de confiança que eu construo com os jornalistas, com os jornalistas e com os clientes, com a maneira como as pessoas se relacionam comigo e eu me relaciono com elas, não é? E espero que isso seja escalável. Pelo menos essa forma de me relacionar com as pessoas, não é? Mas vai ser difícil, eu acho que vai ser desafiante quando tu estás a crescer uma empresa, Claro. não é? Há sempre desafios. Há desafios e esse é um deles. E atualmente qual é que é o maior desafio? Seja o dia 2. O maior desafio neste momento, eu acho que por um lado é conseguir fala com as redações, porque já falámos sobre isso, não é? É desafiante. E no início de trabalhar com clientes novos é fechar a narrativa, basicamente é decidir qual é a parte da história que se conta, qual é a abordagem,
fazer com que essa história seja uma história única e seja uma história especial, não é? Que seja contada de maneira especial. Mas isso é desafiante, não é no sentido de difícil, Sim, sim. é no sentido trabalhoso, não é? Porque muitas vezes o que acontece é que tu estás a começar um projeto e já estás a contá-lo, portanto Claro. este processo de reconhecimento e tu estares a contar alguma coisa que é secreta Sim. a alguém que depois vai ser o guardião dessa mensagem, não é? De alguma maneira, é interessante e é desafiante, porque estás a dar um bocadinho de ti a alguém para trabalhar, não é? Claro. Tenho muita curiosidade sobre essa parte do processo de definir a estratégia de comunicação, ou seja, o que é intencional, o que é não é, o Sim. que é pensado a priori. Consegues dar no exemplo de cada Coverflex como é que foi o processo, o que é que pensaram, nós decidimos fazer isto desta forma, porque... Sim, então na Coverflex era muito claro que nós queríamos criar uma love brand, queríamos criar uma marca que fosse empática de alguma forma com as pessoas, que dissesse alguma coisa às pessoas, uma marca divertida, uma marca descomplexada, porque também na verdade quando tu olhas para o mercado de recursos humanos e o mercado de compensação e para diretores de recursos humanos são pessoas geralmente mais cinzentas, mais corporativas, mais institucionais, não é? E nós queríamos que a Coverflex fosse direta aos corações dessas pessoas, mas também direta aos corações das pessoas, dos colaboradores, das pessoas das empresas, e portanto garantir que cada um de nós gostaria da Coverflex como a sua marca e tornar-se embaixador dessa marca dentro das empresas era fundamental. E portanto a ideia foi começar a tratar toda a gente por tu, uma linguagem muito coloquial, muito informal, muito próxima. E dizes isto, ou seja, na comunicação direta entre a Coverflex e os diretores de recursos humanos. Exatamente. Okay. E da Coverflex nas suas redes sociais, e da Coverflex via aplicação, e da Coverflex até na proximidade que o Miguel tinha em falar na linguagem que o Miguel usava nas entrevistas. Portanto, tudo isto foi intencional e tudo isto se foi construindo, não é? Se calhar nós experimentámos uma vez e resultou e nós continuámos. E portanto, tudo isto dentro do mercado das startups é uma coisa muito intencional, mas ao mesmo tempo experimental, não é? Claro. É uma coisa de... É tudo experimental. É intuitiva, não é? No sentido de vamos lá experimentar, ver se dá, e se não der, também rapidamente mudas o rumo e decides outra coisa e tentas outra coisa, portanto. Mas eu acho que a Coverflex também estava numa posição em que se calhar já fazia sentido ter alguém preocupado só com a comunicação, mas uma empresa que está muito early stage tem outras preocupações. Claro. Tu trabalhas com essas empresas também ou é só numa fase um bocadinho mais... Não, trabalho mais com essas empresas. Trabalho com empresas mais pequeninas. E quando entrei na Coverflex, acho que a Coverflex tinha 34, 35 pessoas. Mas trabalho com empresas que têm equipas com menos de 10 pessoas, não é? Que às vezes são só os founders e eles mais percebem a importância da comunicação nesse caso. Quer dizer, há vários perfis, não é? Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas com quem eu estou a trabalhar neste momento e tenho essa sorte confiam em que eu serei uma pessoa que vou cuidar da marca, que vou cuidar da comunicação da marca como se fosse minha. E por isso, como confiam, isso implica que tu deixes que eu ajude a definir a mensagem, que tu deixes que eu possa contar a história com as minhas palavras, mas com a intenção que tu queres dar-lhe. E que descobramos juntos essa linguagem e esse tom de voz, não é? Essa forma de comunicar. Agora, naturalmente, há pessoas que são mais céticas, há pessoas que são mais... mais engenheiros, não é? Sim. Plano, quero ver quantos posts de LinkedIn é que vais fazer. Sim, é verdade. Portanto, eu acho que depende muito e tu vais adaptando a comunicação com esses clientes às necessidades e às coisas que as pessoas te vão dizendo. Eu também estou a aprender, eu não sei tudo, estou a aprender. Estou a aprender processos, estou a implementar coisas, portanto estou a experimentar. Até parece tocar assim em pontos tipo branding, ou seja, muito mais que só comunicar a maneira de escrever, toca em pontos da identidade da marca até, e se calhar até deve haver coisas dentro do produto que mudaram por causa de um plano de comunicação que foi
que foi. Talvez, ou seja, implementado. não sei se isso já aconteceu efetivamente, mas eu acho que é natural que Depois as vá coisas acontecendo, não se é? vão alinhando. Claro, porque a verdade é que quando tu tens, ainda por cima, tu tens uma pessoa de fora, tu tens um outsider que se torna insider, não é? Que passa a ser o bastião da tua marca, não é? Que passa a ser embaixador da tua marca. E isso faz com que haja perguntas que vêm de um olhar exterior que possam pôr em causa alguma coisa, não é? Que possam fazer-te questionar alguma coisa. E, portanto, é normal que quando tu quando estás a olhar para as coisas de fora, vês muito melhor do que quando estás dentro dos furacões, não é? E, portanto, é natural que as coisas se vão adaptando e que também a linguagem e as mensagens se vão adaptando à medida que a empresa vai crescendo. Eu tenho tido a preocupação de perguntar às pessoas com quem eu estou a trabalhar quais é que são os objetivos de negócio e, portanto, ter alinhado a comunicação com os KPIs da empresa, com as intenções da empresa para o próximo ano, que é para estar tudo alinhado, não é? Para as coisas fazerem sentido, para serem consistentes, para serem... E até deve dar algum descanso à malta mais cética. Espero que sim. Eu acho que, ou melhor, eu imagino que seja uma área em que tu só consegues realmente ver resultados a longo prazo. Não faz muito sentido, por exemplo, imagina um cliente estar-vos a contratar agora e tu definires uma estratégia de comunicação, se daqui a 2 anos mudarem para outra qualquer, Sim. se cá nunca se chega a ver. Nas startups as coisas mudam muito rapidamente, não é? Portanto, aquilo que acontece em 3 meses às vezes é um pivot do negócio e tu estavas a vender limões e de repente estás a vender morangos, não é? E mudas o produto e mudas a distribuição e mudas os clientes e mudas os mercados, portanto há coisas que mudam muito rapidamente e tu tens de ter essa permeabilidade e essa flexibilidade para te adaptares. Agora, acho que é normal que quando tu começas a trabalhar a parte da comunicação, que tenhas consciência de que tu não fazes uma proposta a um jornalista numa segunda-feira e o jornalista responde que sim, que vai escrever sobre o tema na quarta e que publica na sexta, não é? Porque isto não acontece, a não ser que tu tenhas muita sorte, que tenhas uma mega novidade, um produto super inovador que não existe em mais lado nenhum. E também tens de saber contar essa história. Claro. E tens de saber chegar aos jornalistas a quem interessa esta história. Portanto, há aqui muitas condicionantes que fazem com que o trabalho de comunicação e o trabalho de branding de uma marca e da forma como é vista no mercado, como é olhada, não é? Se faça, não diria a longo prazo, não é uma questão de anos, quer dizer, é uma questão de anos quando tu tens marcas muito conhecidas no mercado e que durante anos estiveram a trabalhar essa notoriedade, não é? Mas não estamos a falar de startups que se calhar, se começarmos a trabalhar em janeiro, se calhar em março começam a aparecer os primeiros resultados e começa a ser o primeiro reconhecimento público, não é? E depois tu passas a ser top of mind na tua área e depois os jornalistas já vêm ter contigo para te perguntarem coisas Mas demora o seu tempo. Claro, tudo demora o seu tempo, sim, não é? Principalmente se for nessa perspectiva de criar relações. Eu acho que nós estamos muito habituados a imediatismo em tudo, mas tudo demora tempo, as coisas não se fazem num dia, não se fazem em 2 dias. Um produto numa startup não se faz numa semana, não é? Claro. Tu demoras às vezes 1 ano. Eu quando entrei na Coverflex, a Coverflex existia há 1 ano e meio quase. E eu entrei na altura em que comunicámos a ronda Pre-Seed, não é? Os 5 milhões. Portanto, antes disso, muita coisa tinha acontecido, muitas pessoas já tinham passado pela Coverflex, a equipa já tinha mais de 30 pessoas e, quer dizer, e só começaram a comunicar a história a partir de abril desse ano. Portanto, não é? Nada se faz em poucas horas. Exato. Por falar aqui em comunicar histórias, eu acho que há aqui um ponto que se calhar não está diretamente, nunca foi um dos teus das suas atividades principais, mas que temos de tocar porque até foi o que nos fez ouvir, foi o que nos, não sei dizer esta frase em português. Qual? O Start Now, ou seja, foi aqui a primeira vez que ouvimos falar de ti, era isso que eu queria dizer. No podcast. Foi no podcast. Qual? No Start Now Cry Later. Ok. Tenho imensas perguntas, nem sei para onde é que ia começar. Só se calhar para enquadrar, o Start Now Cry Later no fundo era um podcast muito semelhante àquilo que nós fazemos aqui, seja, vocês, histórias com fundadores, com fundadores,
Mas como é que começou? Aquilo pertencia à Startup Portugal? Olha, aquilo foi uma parceria entre mim e a Startup Portugal. Foi uma proposta, uma ideia que eu tinha de fazer um podcast. Eu gosto muito, eu estagiei em rádio e desde essa altura que gosto muito de rádio e adoro, sou mega fã de podcasts. Portanto, eu queria muito fazer uma coisa relacionada com podcasts. E na altura fui falar com o João Borga, que era o diretor da Startup Portugal, e propus-lhe fazer um podcast. Porque eu queria uma coisa que tivesse abrangência nacional. Eu não queria, Claro. mas eu estava a trabalhar no Eco, portanto eu queria que fosse uma coisa ligada ao Eco, ligada àquilo que eu fazia no Eco, que me pudesse trazer conteúdo para o Eco também, grandes entrevistas. E o João disse-me que sim, que apoiava a ideia. E o André Forte, que trabalhava na Startup Portugal nessa altura, era o meu co-host, portanto fazíamos as entrevistas em conjunto. E foi sobretudo para ter mais uma plataforma para contar as histórias que eu gostava de contar. Portanto, ter as pessoas na primeira pessoa a contar os seus dramas. Mas havia assim um objetivo longínquo a longo prazo, ou foi mais um hobby de vou testar uma plataforma diferente e ver o que é que isto se dá? Não sei se havia um grande objetivo longínquo. Havia uma vontade de experimentar uma coisa diferente, de lançar uma coisa. Sou viciada em lançar coisas. Havia sobretudo uma curiosidade minha de fazer as coisas de uma maneira diferente, acho eu. E de poder usar os contactos que eu tinha Claro. para amplificar o ecossistema, para ter outra plataforma para contar estas histórias. E quando começou essa parceria com a Startup Portugal, como é que isso acontece? Ou seja, a Startup Portugal diz eu apoio, e isso quer dizer eu dou-vos um budget, ou eu dou o nome, como é que há uma negociação, como é que isso funciona? Olha, no nosso caso eu falei com o João disse-me ok, disse-me nós compramos o material. Eu disse fixe, eu faço os contactos com os founders e Tá pronto, feito, e foi ok. assim. Bom. Basicamente foi isso. Boa, ótimo. Nós publicávamos o podcast nas plataformas e depois eu promovia o podcast através nós publicávamos um excerto da entrevista no Eco e dava destaque na newsletter, portanto tínhamos aí uma fonte de ouvintes, não é? Claro. E pronto, foi basicamente isso. Foi Ok. assim uma coisa muito informal. Mas tu não estavas sozinho a trabalhar no podcast, não é? Tinhas pelo menos alguém Tinha a o tratar co-host, de... não é? O André, sim, mas- isso sim, mas a tratar de produção. edições e produções Era eu e comunicação. e o André. Eram só vocês dois? Ok. E editavam os episódios? Eu editava, sim. Ok. A Teresa fazia os vídeos de teaser, a Teresa, a filha ok. dela, que trabalhava na Startup Portugal também nessa altura. E pronto, basicamente era É isso. isso. Boa. Ok. E porquê que acabou? Olha, acabou porque eu saí do Eco, porque o João saiu da Startup Portugal, porque o André saiu da também. Startup Portugal. Isso é tudo ao mesmo tempo, mais ou menos, ou não? Foi tudo mais ou menos ao mesmo Ok. tempo. E olha, com muita pena minha, o projeto está interrompido. Quem sabe em breve voltará com esse nome, com outro, não sei. Mas Veremos. há planos? Há planos? Estavas a Eu lançar tenho aí sempre uma... planos. Eu tenho sempre planos. Pareceu Eu um às vezes não teaser, tenho isto. Pareceu um tempo. Eu às vezes teaser. não tenho tempo. Mas planos eu tenho sempre e tenho vontade e tenho saudades de fazer podcasts, portanto gostava muito de. Mas tal e qual o formato que era, ou mudavas alguma coisa? Mudava agora? alguma coisa, não é? Nós mudamos sempre alguma coisa quando, Sim. quando podemos melhorar, não é? Uhum. Pelo menos eu Mas, tenho essa. mas não ponderaram continuar aquilo mais indie? Ponderámos. Só que o material era da Startup Portugal, então já não dá. Sim, os microfones. Por acaso comprei um microfone. Se precisares diz que nós estamos aí cheios de material. Posso vir para aqui gravar? Sim, podes. Boa. Não continuamos. Pronto, ponto. Fim. Qual é que foi para ti a parte mais difícil do teu podcast? Foi acabá-lo. Pois. Foi acabá-lo. Era muito divertido fazer o podcast. Gostava muito do nome, que foi o André que escolheu. O nome era O muito nome era fixe. muito bom. O André é uma pessoa muito interessante e muito inteligente e é muito catchy nos. Uhum. Portanto, os nomes dos episódios eram quase todos ele que tratava. E era muito divertido fazer o podcast porque havia poucos, não é? Ainda há poucos podcasts desta área em Portugal. Depois porque os interlocutores eram pessoas que eu já conhecia. E sempre muito interessantes. Muito interessantes. E é engraçado porque como eu comecei a escrever sobre empreendedorismo há muito tempo,
eu olho para as pessoas e as pessoas estão diferentes, estão crescidas, sabem? Então é mesmo engraçado. É mesmo engraçado. Como mantêm a essência, mas estão diferentes. Isso é muito interessante. As pessoas ganham uma maneira de falar diferente, mas os sonhos são os mesmos. Então é engraçado porque tu reconheces a pessoa, mas já não reconheces a pessoa, não é? É giro. É giro. Ok, pois nós quando começamos não conhecíamos o Start Now Cry Later, depois passado para aí 2 episódios de lançarmos o primeiro, foi, há 2 pessoas a fazer o mesmo que nós e agora? E são apoiados pela Startup Portugal. E eles Eles são a sério, oficiais, eles são a sério. E nós a gravar Como no veem, quarto. desmistifiquei aqui E nós a gravar no quarto ainda, porque nós começamos já durante a pandemia, portanto começamos sempre em remote. Vocês ainda tiveram Mas é assim que começam as grandes empresas, não é? Nos quartos, nas garagens. Pois. Os grandes projetos começam assim. Mais uma grande empresa aqui. Em potência. Pelo menos o início fizemos bem. O caminho faz-te a caminhar. Pois, o início é promissor. Exato. Mas nós há bocadinho, logo no início, falamos de que tu achavas que este tema ainda era muito nicho, eu também acho, e que até se tem falado menos na comunicação social. O que é que tu achas que falta para isto voltar, não é voltar a ser mainstream, mas para caminhar nesse sentido? Porque nós já temos o Web Summit, vamos tendo agora, se calhar ainda há poucos podcasts, mas vai havendo alguns, ou seja, esta malta já é conhecida, e eu sinto que dentro do nicho toda a gente sabe quem é toda a gente. Sim, é verdade. O ecossistema nesse sentido é pequeno, é muito não é? conectado, As exatamente. pessoas conhecem-se todas Sim. e há cada vez mais redes de Endeavor, por exemplo. O Ricardo esteve cá há pouco tempo e eu faço a parte da comunicação e relações públicas da Endeavor. E, Fazes através da tua empresa? Sim, faço através da minha empresa. Ou seja, a Endeavor é a vossa cliente? É, Endeavor é cliente do Mar Studio. Um dos primeiros clientes. E com muito orgulho porque eu acho que cada vez mais há este tipo de estruturas de redes que potenciam estas relações, não é? E são redes de confiança onde as pessoas podem contar os seus dramas, partilhar boas práticas, partilhar medos. E ter uma rede de apoio, se quiserem, não é? Que ajuda a escalar, a potenciar, a resolver problemas. E portanto acho que é interessante, e cada vez há mais em Portugal. E como o ecossistema é pequeno, as pessoas todas se conhecem, portanto é muito fácil tu chegares à conversa com alguém que tem um negócio parecido com o teu, que tem uma experiência parecida com a tua, não é? É muito fácil isso. E nós vimos isso na Web Summit, a malta... Parecia que havia mesmo grupos de amigos lá, sim. malta mais ou menos da mesma idade, o que era bastante engraçado. Mas a minha pergunta era, o que é que achas que falta? Se falta mais histórias ou se faltam mais pessoas a contar as histórias, porque há histórias interessantes para isto se tornar um tema do dia-a-dia ou pelo menos da semana. Sim. Eu acho que histórias não faltam. Acho que faltam pessoas a querer contar as suas histórias. Pessoas a querer contar as histórias. Também, e plataformas para as contar, mas plataformas há muitas, não é? Eu acho que já há um número significativo de plataformas onde tu podes contar a tua história. Acho que talvez o que falta é esta vontade de partilhar genuinamente aquilo que foi a tua jornada, sem... interesses, sem agendas, sem interesses, só pela partilha generosa de experiências. E isto acontece nos sucessos e acontece nos falhanços, não é? Claro. Se alguém te avisar que falhou e que te descreveu o falhanço, se calhar já não vais falhar ali. Certo. E isso ajuda a potenciar e a desenvolver um ecossistema graças aos falhanços, se tu lhes quiseres chamar falhanços, não é? Porque na verdade os falhanços fazem parte do caminho, são mais um passo, não é? Mais um passo para tu teres um produto melhor, para teres um serviço melhor, para conseguires ter mais clientes na lógica das startups. Então se nós normalizarmos o falhanço nesse sentido de não demonizarmos o que é uma experiência que corre menos bem, não é? Acho que todos temos a ganhar. E acho que há aí medo, há aí aversão, há aí uma falta de maturidade nesse sentido, eu acho. E ainda falta o ecossistema. Mas achas que termos mais histórias... A minha pergunta é, como é que nós chegamos a mais pessoas? Ou seja, como é que nós quebramos aqui esta barreira de malta que já está interessada para chegar a pessoas que não têm propriamente um interesse já
percebido nesta área. Sim. Eu acho que o caminho aí será humanizar estas histórias, não é? É dar-lhes uma voz, é dar-lhes uma cara, é dar-lhes, é a partilhar, a parecer mais, é definir uma história e uma voz pública para essa história. E isso faz com que as pessoas se identifiquem mais com a história, faz com que as pessoas queiram ouvir e partilhar essa história. E, portanto, e até se reconheçam um bocadinho em certas partes do caminho, não é? E que se inspirem, pois. Exatamente. E sobretudo que vejam que as coisas são possíveis. Porque quando tu passas dessa idealização para um lugar em que houve outra pessoa que já fez, não é? Então isso torna as histórias possíveis, torna o teu sonho uma possibilidade. Certo. Uma realidade, pelo menos já existiu em alguém. E achas que essas histórias, ou seja, temos mais histórias de sucesso e de falhanços também, mas sem pudor, é o problema ou é a solução para a falta de mulheres, por exemplo, no empreendedorismo? Porque tu própria disseste, quando estavas a escrever o livro, tentaste forçar uma representação que não é representativa, não é? Que não é real, e nós aqui no podcast sentimos o mesmo, ou seja, é muito mais difícil encontrar mulheres empreendedoras e depois trazê-las, portanto é uma dupla dificuldade. Isso é difícil, mais do que encontrar, eu acho que trazê-las. Muito difícil. E termos mais histórias seria uma solução para esse problema? Olha, na questão da representatividade feminina fala-se muito da falta de role models, não é? De pessoas, e era aquilo que eu estava a referir agora. Quando tu tens a possibilidade de ter conhecimento de uma história, torna a tua história possível e, portanto, torna o teu sonho uma história possível. E, portanto, isso facilita o processo. Eu acho que no caso das mulheres há realmente um número menor de mulheres no ecossistema. Ainda hoje saíram dados, estava a ler uma notícia do Eco, saíram dados do relatório europeu de startups, não me lembro do nome, mas acho que é... Bem, não me lembro. É da Atómico, é aquele relatório anual que sai sobre o ecossistema europeu, e mencionavam que acho que 7 em cada 10 empresas são lideradas por homens na Europa, 7 em cada 10 startups. E portanto isto é uma realidade, e além disso há recomendações no relatório no sentido de aumentar as práticas que facilitem o acesso de mulheres a capital, a presença de mulheres na liderança das empresas, nos boards de startups. Pronto, há aqui um desafio, não é? Nós olhamos para as principais startups a nível nacional e nós vemos que poucas são as mulheres nos boards das empresas, ou na equipa fundadora sequer. Mas achas que aí o problema é que existe efetivamente algum tipo de preconceito, se calhar não é a melhor palavra, mas algum tipo de preconceito já existente de aquela pessoa é homem, portanto vai fazer um melhor trabalho, ou achas que é porque efetivamente não há mulheres suficientes a se colocarem na posição de serem convidadas para os boards? Ou seja, é o ovo ou a galinha? Pois olha, não sei a resposta. Eu acho que tendencialmente apontaria mais para a segunda opção do que para a primeira, ou seja, acho que há menos mulheres há menos mulheres no ecossistema, há menos mulheres a ambicionar. Não sei se tem a ver com ambição, acho que tem mais a ver com acharem que podem, exigência. Exigência mas não interna. Tem a ver interna, autoexigência. Acho que tem muito mais a ver com o facto de as mulheres não sentirem, ou sentirem menos, que são capazes de abarcar tudo isto, de abarcar a pressão, de abarcar as exigências, de abarcar todos os papéis que têm na vida. E reparem, custa-me muito dizer isto, porque na verdade eu acho que as mulheres são... não é por ser mulher, mas acho que as mulheres são seres extraordinários em gestão de tempo, em gestão de tarefas, emocionalmente, em gestão de conflitos, até na forma como conseguem gerir várias coisas ao mesmo tempo. Fala-se muito na carga mental que as mulheres têm, não é? Em relação ao mundo, porque desempenham muitos papéis diferentes. Mas acho que de facto o ecossistema é um bocadinho hostil no que toca à participação feminina. E se nós olharmos para dados, tanto de fundação de startups como de investimento, realmente o caminho é mais difícil para as mulheres. Claro. O caminho é mais difícil para as mulheres, tanto no a criação da empresa, como durante a criação da empresa.
Na semana do Web Summit tive a co-organizar um evento com a Rita Vilas Boas, que é investidora, e estava uma fundadora no pequeno almoço, que era sobre um estudo da PwC sobre boas práticas para female founders e female investors. E esta fundadora dizia que teve de arranjar um cofundador, homem, para receber investimento. Sim. E era requisito explícito do fundo? Espero que não. Pois. Não era requisito explícito do fundo, mas ela percebeu que só conseguiria se... Estás a ver a gravidade disto? Sim. Isto é grave. Claro. É grave. Portanto, tu seres discriminado pelo género num caminho que tem só a ver com KPIs, com a tua visão de negócio, numa fase preliminar da empresa, não é? Tem só a ver com a equipa. Não é? Os investidores dizem mesmo isto. As primeiras rondas têm a ver com a equipa, com a visão da equipa. Certo. Como é que tu como é que uma mulher tem de fazer uma reflexão e pensar, ok, eu não vou conseguir investimento? Como é que se chega a essa conclusão, não é? É preciso levar muita pancada, não é? Claro. Não, e depois aceitar essa conclusão. E dizer assim, a sério? A sério vou ter de fazer isto? Deve ser self-inflicting, não estou a arranjar a palavra. Mas... E ela estava super em paz com isso, mas a verdade é que, é difícil, não é? Quando tu olhas para as coisas e pensas, mas a sério? Claro. A sério que me estou a perguntar quem é que é o CEO da empresa quando sou eu a CEO? Sim. Não é? Sim, é o tipo de coisas que é difícil de negar que acontece. Tens exemplos como este. É verdade. Ou verdade. quando ela arranja um cofundador e logo a seguir arranja investimento. Não é? Portanto, e depois sinto muito que as mulheres fogem a expressar a sua voz pública. Eu sentia muito isto como jornalista, quando eu fui diretora da revista Pessoas, eu pedia a mulheres para me escreverem artigos de opinião para a revista e tinha de dar o argumento, se não escreveres eu não vou ter mulher nenhuma a escrever. Mas pois nós também... Acho que nós falámos sobre isto até em Lisboa, porque acontece-nos exatamente a mesma coisa. Nos convidados do podcast, não é? Esse argumento é triste usar, mas efetivamente às vezes funciona. Porque apela se calhar àquele sentimento, pera, então calma, porque eu não sou menos que eles e tenho... Mas não é só em comparação, ser posso ser um exemplo, não é? Posso Exato. ser um trigger point, posso ser alguém que pode motivar alguém a fazer alguma coisa diferente. Acho que há aqui um sentimento, um síndrome de impostor, um sentimento mais forte do que nos homens, se calhar. Muito mais. Pois, nós muito também mais temos, profundo, muito mais profundo, okay. Não é? De não ser suficientemente boa, de ainda não ser o momento certo, de ser... Porque depois há muito mais escrutínio em relação às mulheres do que em relação aos homens, portanto as mulheres são mais julgadas, as mulheres são mais questionadas, e por isso há um pré-sentimento de não ser suficiente. E depois há reações pós que te levam a pensar, realmente se calhar não sou suficiente. Pois. Estão-me a questionar, estão a pôr a minha palavra em causa, estão a pressionar-me mais, estão a pedir-me mais informação, não é? Então, acho que há aqui várias coisas, mas enfim, vamos caminhando, não é? Antes de irmos para a última pergunta, porque está relacionado, que é, tu tens no teu LinkedIn uma associação, não sei se é o melhor nome, mas que se chama Chicas Poderosas. E que deve estar relacionado com isto que estivemos a falar ainda agora. O que é, assim, brevemente? Olha, qual é que é o teu papel lá? São uma NGO que nasceu para trabalhar no sentido de aumentar o número de mulheres nas lideranças em redações. Portanto, em redações. Em redações. Tem a ver com... o que nós defendemos, o que as chicas defendem é que quando tu não tens mulheres na liderança das redações, tu perdes 50% da história, porque tu não tens nem mulheres a decidirem sobre as notícias e depois não tens representatividade nas notícias, porque tendencialmente tu vais pedir aos habituais interlocutores, às habituais fontes que são normalmente homens. E portanto a ideia era capacitar mulheres para serem líderes nas respectivas relações. Nós tínhamos dados, eu não sei se os dados são os mais atualizados possíveis, mas na altura há 5 ou 6 anos, das maiores 20 redações mundiais, só 2 eram lideradas por mulheres. Todas, e também notei, estava a falar com uma amiga minha jornalista que me disse que a disparidade está a aumentar nas redações, à medida que as redações estão mais drenadas,
cada vez há mais portanto, as mulheres são a força maioritária nas redações. Há muito mais mulheres do que homens nas redações, mas as mulheres ocupam cargos mais baixos e portanto os salários são sempre mais baixos e as condições de trabalho são piores. Sim. Ok, muito fixe. Não é só nesse setor, mas sim, transversal, acho eu. Mas também é fixe ser um nicho porque é mais fácil se calhar ter impacto. Última pergunta Isso até é engraçado, que acho que há um argumento que muita gente dá de, por exemplo, porque é que há mais homens em cargos de liderança em áreas de engenharia? As pessoas dizem, porque as mulheres tendencialmente escolhem áreas de humanidades. Mas quando chega a um ponto em que isso de haver mais homens na liderança é comum a todas as áreas. É transversal, sim. Mesmo em áreas em que... Mesmo em áreas, exatamente. Em que há mais mulheres, não é? Em que naturalmente seria normal, não é? Que houvesse mais mulheres em liderança, porque há mais mulheres como... Em todo que é o lado, caso do jornalismo, não é? Portanto, caso do jornalismo, esse argumento sim. vai para água abaixo. Pronto, verdade. Última pergunta, que é que fazemos sempre, é vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado e não foi. No início da tua carreira como empreendedora agora ou no início da tua carreira geral? Não sei, se calhar tenho dois conselhos. Um deles eu tenho tatuado no pulso e diz tu podes. Por acaso é engraçado porque esta tatuagem foi feita no contexto das chicas, eu costumava dizer, e digo tu podes assim tu queiras, era uma hashtag que eu punha em montes de sítios, e tatuei tu podes, e é engraçado porque é como se esta tatuagem fosse um espelho, então é uma tatuagem mesmo pequenina, mas quando eu estou de frente para outra pessoa, quase serve de mensagem e de tema de conversa, portanto é interessante. Portanto, pois eu ia dizer, porque isso não está virado para ti, ou seja, não é uma mensagem de auto-reinforcement. Pois não, mas isto é uma coisa que eu tenho descoberto, não é? Porque na verdade eu acredito nisto e tatuei porque acredito, mas é engraçado porque muitas vezes é uma tatuagem mesmo pequenina e as pessoas reparam normalmente quando estão a falar comigo de frente a frente, então serve de espelho, reforço, não é? E a outra acho que é não tenhas medo, e que também está alinhada com esta questão do tu podes. Eu acredito que o medo é uma coisa que não nos deve paralisar. Obviamente tu tens sempre medo, não é? Então quando estás a começar uma coisa nova, quando estás a arriscar algo diferente, é natural que tenhas medo, mas o medo não te deve paralisar. Nas Chicas nós organizámos um evento que o tema era o que é que farias se não tivesses medo, não é? Porque na verdade o medo pode ser uma força motriz para a coisa que vem a seguir, portanto desde que não te paralise está tudo bem. Portanto, seriam esses dois. Bons conselhos. Ótimos conselhos. Pronto, Mariana, muito obrigado. Obrigada eu. Foi ótimo. Que bom. Adorei. E malta aí em casa, se gostaram também partilhem isto com alguém que nos ajuda a chegar a mais pessoas, que é o que nós queremos agora. Não se esqueçam de subscrever, deixar aí comentários se acharam alguma coisa de que a Mariana interessante ou se querem discordar de alguma coisa que a Mariana disse. Por favor, discordem. Temos também a comunidade e o Patreon, tenho os links todos e vemo-nos no próximo episódio. Até para a semana.